Yonapot, bom dia, good morning, Christ the Rock. Thank you, Pastor, for having us here today. Obrigado, pastor, por nos receber aqui hoje. And thank you for translating for us this morning. My name is Jeremy Fulton, and this is my wife, Jamie. Meu nome é Jeremy Fulton e essa é minha esposa Jamie. I'm Joshua and I'm 11. Esse é o Joshua e ele tem 11 anos. And I am Jenna and I'm 9. E eu sou Jenna e eu tenho 9 anos. Joshua, you have something here. O Joshua tem algo aqui. Hold it up. What is this? O que é isso? The Rubik's Cube. Rubik's É um Cube. Rubik's Cube. Why do you have a Rubik's Cube? E por que você tem esse Rubik's Cube? Because it was invented in Hungary by Uno Rubik. Porque ele inventou isso na Hungria. So you can pray for Hungary when you see a Rubik's Cube. Só quando você vê um cubo desse, ore pela Hungria. Yeah. Thank you, you kids. have a seat. You can go see it. Well, it's a joy to be back here after 5 years, É uma alegria estar de volta depois de 5 anos. and we have just returned from Hungary, E estamos voltando da Hungria, an international church in the capital city of Budapest. numa cidade na capital de Budapeste. And in our time there, we saw the attendance go from about 150 to about 500 people in 3 years. E no tempo em que estivemos lá, vimos a tendência das pessoas de 150 para 500 pessoas. We've seen God move mightily amongst the international population of that city. Temos visto Deus mudar poderosamente na população daquela cidade. And you guys have been part of the salvations around the world in that church over there. E os irmãos têm fazido parte da salvação das almas lá naquela nação. Including 12 Iranians who were publicly baptized. Inclusive 12 iranianos que foram batizados publicamente. Thank you for being a part of our sending team as we plan to return. Obrigado por fazerem parte da nossa equipe enquanto estamos planejando voltar. I would like to say it's a joy to be here. É uma alegria estar aqui. You welcomed us as family Vocês têm nos recolhido como família. last time, but this time as well. Da outra vez e dessa vez também. When Jenna was 4, Quando Jenna tinha 4 anos, she picked one of you last time to hold her, ela escolheu alguém aqui dentro da igreja que segurasse ela. and she slept the whole service. E ela dormiu durante o culto todo. I was very grateful, Eu estava muito contente, fiquei grata, but she felt very safe and secure and loved here. mas ela se sentiu muito bem aqui e muito bem-vinda. So thank you for being that Agradeço. family. Yeah. In Hungary, building relationships is so important. Na Hungria, para podermos construir relacionamentos é muito importante. In any ministry, in any country, right? Em qualquer ministério, em qualquer país. So God used a very special thing for us to build relationships. Então Deus usou uma coisa muito especial para que possamos fazer esses relacionamentos. It wasn't part of the church. Não era parte da igreja, It was actually on a hiking trail. foi apenas em umas caminhadas, em umas trilhas ali. So our family loves to hike. Nossa família gosta muito de andar. And so we started inviting people to come with us. Então começamos a convidar pessoas para irem conosco. And God used that time on the trail E Deus usou aquele tempo nas trilhas to share our story, para podermos compartilhar nossa história, to hear other people's stories, para ouvir a história dos outros but to tell God's story. e para contarmos a história de Deus. In Hungary, because of communism, Na Hungria, por causa do comunismo,
When you walk down a sidewalk, no one looks at each other. Quando andam pelos passeios, ninguém olha para They ninguém. head down. É sempre com a cabeça abaixada. But on a hiking trail, Mas numa caminhada em trilhas, people greet each other, say hello. as pessoas falam uns com os outros, Their hearts are open. o coração deles estão abertos. So we met a family. Então encontramos uma família The husband is Hungarian and his You- wife is Bulgarian. que o marido é hungariano e a esposa é da Bulgária. They spoke English, Eles falavam inglês, which helped us because we're Que- still learning. que nos Hungarian. ajudou bastante porque ainda estamos aprendendo. Let me tell you, Portuguese is much more beautiful than Hungarian. Quero vos dizer que português é muito mais bonito do que o hungariano. So, but anyway, I'll leave that. This family had a religious background, Essa família tinha um passado religioso, but not a relationship with Jesus. mas não tinha um relacionamento com Jesus. But on the trail, we got to share with them. Mas na trilha podemos compartilhar com eles. And over time, they began coming to church E com o tempo eles começaram a vir à igreja. and realizing it was more than just a religion. E daí então eles viram que era mais do que uma religião. Jesus was a person. Jesus é uma pessoa. Jesus is a savior. Jesus é o Salvador. And he's so much more. He was everything. E ele é muito mais, ele é tudo. So they're still learning about God, Então eles ainda estão aprendendo sobre Deus. but they have a community now who can share with them. Mas agora eles têm uma comunidade que pode compartilhar com eles. So we're thankful for hiking. Então agradeço a Deus pela nossa caminhada. Any opportunity that God has for us to share. Qualquer oportunidade que Deus nos dá para compartilhar. And when we return back to Hungary in the spring, Então, quando voltamos à Hungria na primavera, we'll be working with the ministry called Europe's Heart. vamos começar a trabalhar com o ministério chamado O Coração da Europa. The purpose of this ministry is to reach the Roma O propósito desse ministério é podermos conseguir alcançar os ciganos and bring gospel access to this neglected people group. e levar o evangelho a esse povo que tem sido negligenciados. This people group is forced to live on the margins, even in modern day Europe. Esse povo é forçado a viverem nas margens, até mesmo no dia de hoje. So let's go to a Roma village. Então, vamos até uma vila dos ciganos. We have to use our imagination this morning. Vamos usar nossa imaginação. It's a 3-hour car ride from Budapest. Da onde estamos em Budapeste, leva 3 horas de carro para chegarmos lá. And let's do a children's outreach. E vamos ver um trabalho que fizemos com as crianças. We can do games and skits. Podemos fazer brincadeiras, também coisas de cinema. And most importantly, share the gospel with the children. E o mais importante, compartilhar o evangelho com as crianças. Now, many of these children have never heard the gospel before. Muitas dessas crianças nunca ouviram o evangelho antes. So it's beautiful to be able to share Jesus with them. Então é lindo podermos compartilhar Jesus com eles. After lunch, our kids just played with them, Depois do almoço, nossas crianças brincaram com eles, football and nail painting. futebol e também pintar as unhas. Many times, for most of the kids, Muitas vezes, para muitas das crianças, this was the first time essa é a primeira vez that someone who wasn't Roma made a good, like, high five contact with them. alguém que não é cigano fosse e brincar com eles. They don't usually engage with other people who aren't Roma. Eles não se associam com outras pessoas que não são ciganos. And the rest of society doesn't engage with them.
E o resto da sociedade também não quer nada ter com eles. So when someone who isn't Roma comes to their village, Então, quando alguém que não é cigano vai até a vila deles, it's usually not a good thing. quase sempre não é porque é coisa boa. But today was different for them. Mas nesse dia foi diferente para eles. We got to share the love of Jesus Nós podemos compartilhar o amor de Jesus in a way that was real to them. e de uma maneira que fosse real para eles. And of course, Jeremy brought out his camera, E o Jeremy tirou a sua câmera and they loved making fun poses e eles gostaram de posar and just being kids. e serem crianças. So that day, they weren't just seen by us. Então, nesse dia, eles não foram somente vistos por nós. We wanted to share them that Jesus sees them. Nós queremos também a mostrar que Jesus via eles Jesus knows their name, e que Jesus sabe o nome deles. has a purpose and a plan for them, E Deus tem um propósito na vida deles and a future prepared for e them. tem um futuro preparado para eles. So I'm grateful for Europe's Heart, the ministry that we get to serve with. Eu sou grata pelo coração desse lugar e que podemos trabalhar lá. For about 10 years, they've been serving the Roma. Já há uns 10 anos que estão servindo os ciganos. And there is a pastor and a church home for these children. E tem um pastor e uma igreja local para essas crianças. And so there's many home churches as well. E também tem muitas igrejas em casas também. So now we're working on inviting children and people to these churches. Então agora estamos indo e convidando as crianças para essas igrejas. So pray with us because more churches are needed and more pastors are needed. Então ore por nós porque precisamos de mais igrejas e de mais pastores. Many homes are even crowded. They can't fit everyone. Muitas casas já estão lotadas, já não cabe mais ninguém. So revival has begun. Então o avivamento tem começado. So we are grateful and to God be the glory. Então somos gratos e a Deus toda a glória. There's also many needs that we see in our world. Many needs. Também Yes. há muitas necessidades que nós vemos nesse mundo. Many injustices. Muitas injustiças. What do we do about it? E o que podemos fazer sobre isso? The needs are so big. A necessidade é imensa. It's a question we ask ourselves all the time. É a pergunta que fazemos a nós todas as vezes. We know God is at work. Nós sabemos que Deus está trabalhando. Sometimes we don't always see it yet. Às vezes a gente ainda não vê. So where is God? Então, aonde está Deus? What's his part and my part? Qual é a parte dele? Qual é a minha parte? Where is Christ when we see all these gaps? Aonde está Cristo quando a gente vê todas essas brechas? So let's explore this in God's Word today. Então, vamos ver na palavra de Deus hoje. Please turn your Bible to Matthew 25, verses 31 through 46. Vamos ler em Mateus de 31 a 40, Mateus 25 de 31 a 46. You can go ahead. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirão: ó Rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então lhes também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste, não o fizeste a mim. Então irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. So, what I believe Jesus is saying in this passage Então, o que eu creio que Jesus está falando nessa passagem is that the way we treat the most overlooked people in society é como tratamos aqueles menos privilegiados na sociedade, those living on the margins, aqueles vivendo nas margens, is the way we treat Jesus himself. é do jeito que estamos tratando o próprio Jesus. As we saw in this passage, Jesus not only loves those society rejects, Como nós vimos na passagem, Deus não somente ama aqueles que são rejeitados, but he identifies himself with them. mas Ele próprio se identifica com eles. And when we serve those on the margins, E quando nós servimos aqueles na margem, we are serving him. estamos servindo a Ele. Now, this isn't meant as a moment of shame, Isso não é para ser um momento para envergonhar ninguém, because you can ask my wife, I tend to be more goat-like than sheep-like in this passage. porque pode perguntar à minha esposa, muitas vezes eu sou mais bode do que ovelha nessa passagem, But I believe the Holy Spirit wants to challenge you and me with this passage. mas eu creio que Deus quer nos desafiar com essa passagem. This is an opportunity of setting our course, Essa é uma oportunidade para podermos definir o nosso rumo and making our lives about serving Christ wholeheartedly. e fazer que nossas vidas seja para servir a Jesus de todo o coração. Look around every day. Olhem ao seu redor todos os dias. Who do we see? Quem é que nós vemos? Who is in our path? Quem está no nosso caminho? Do we see Christ in the least of these? A gente vê Cristo no mais pequeno desses. And what will we do? E o que nós faremos? Our first thing to talk about today is that Jesus sees the marginalized. A primeira coisa para falarmos hoje é que Jesus vê os que são marginalizados. Jesus began his mission on earth Jesus começou a missão dele aqui na terra with the intent to proclaim the good news com o propósito para proclamar as boas novas to the poor and oppressed, the marginalized. para o pobre, o oprimido e o marginalizado. Just after returning from his time in the wilderness, Depois dele ter voltado daquele tempo que ele passou no deserto, Luke tells us in chapter 4 Lucas nos fala no capítulo 4 that Jesus himself declared his mission is to the marginalized. que próprio Jesus, declarou que a sua missão era para aqueles marginalizados, Not just normal society. não somente para a sociedade normal. So Luke 4:18 through 19. Okay. The Spirit of the Lord is on me, O Espírito de Deus está sobre mim, because he has anointed me porque ele me ungiu to proclaim good news to the poor. para proclamar as boas novas ao pobre. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners Ele me enviou para libertar os prisioneiros and recovery of sight for the blind, e para dar vista aos cegos, to set the oppressed free, para deixar o oprimido livre and to proclaim the year of the Lord's favor. e para proclamar o ano aceitável do Senhor. About a year ago, I got to help lead a team of college students
Há coisa de um ano atrás, estive com uns estudantes de colégio to do a kids outreach in a Roma settlement. para fazer um evangelismo para crianças numa destes lugares ciganos. And we handed out food and spent some time playing and praying with the kids. Então demos comida e passamos um tempo brincando com as crianças. But like many Roma settlements, Mas como muitos acampamentos de cigano, they don't have running water, electricity, laundry. eles não têm eletricidade, não têm água, não podem lavar roupa. And they don't have a concept of personal hygiene. E eles não têm um conceito de limpeza pessoal. And because of that, most non-Roma locals will keep their distance. E por causa disso, muitos que não moram ali perto daqueles ciganos ficam distante deles. But when we played with the kids and gave them high fives, Mas quando brincamos com as crianças e demos a mão para eles, their smiles were priceless. o sorriso deles era sem preço. The biggest thing we did that day was to see them. A maior coisa que fizemos naquele dia foi ver eles. Because when we left, they may not have had food for dinner. Porque quando fomos embora, talvez eles não tiveram comida para a ceia. We weren't able to change their living situation, Nós não podemos mudar a situação deles, but they were seen because Jesus sees them. mas eles foram vistos porque Jesus vê eles. And we were able to share the love of Jesus in a tangible way they can remember. E podemos compartilhar o amor de Jesus a eles de forma que eles vão poder lembrar. And our second point is that serving the marginalized is serving Jesus. E o segundo ponto é que servindo aos marginalizados, estamos servindo a Jesus. In Matthew 25:40, it says that when we serve the least of these, Em Mateus 25:40 diz que quando nós servimos aos menos do que isso, or the marginalized, we are serving Jesus. ou os que são marginalizados, nós estamos servindo Jesus. Acts of compassion are essential kingdom work. Atos de compaixão são essencial para o reino, para o trabalho do reino. They're not something extra that we do. Não é uma coisa extra que fazemos. And we serve those in need not because it feels good, E nós não servimos aqueles que estão necessitados porque nos sentimos bem, but to serve Christ. mas para servir a Cristo. Because we know feelings come and go, right? Porque sabemos que sentimentos vai e vem. One day my kids are well behaved. Um dia meus filhos estão se portando bem, My wife made my favorite dinner, minha esposa me fez a comida predileta and all the lights were green all the way to work. e as luzes e os faróis estavam verdes até o trabalho. And the next day, E no dia seguinte, I still love my wife. eu continuo amando minha esposa. Being obedient to Christ and loving the lost is what we do. Estar disposto a Cristo e amar o próximo é o que podemos fazer. Regardless of how it feels. Não importa como estamos sentindo. Feeling good is a possible benefit to serving, Se sentir bem pode ser uma coisa boa enquanto estamos servindo, but it should not be our reason to do so. mas não deve ser a razão para que fazemos. And James reminds us of our duty to serve in chapter 2. E Tiago nos fala sobre o nosso jeito de servir no capítulo 2. And helps us see that our actions demonstrate our faith E mostra que a nossa ação demonstra a nossa fé and our reliance on Christ for salvation. e a nossa relação com Cristo para a salvação. So James 2:14 through 17. Só em Tiago 2, de 14 a 17, diz assim: Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo.
Another opportunity we went to Aroma Settlement and met 2 families. Em uma outra oportunidade que tivemos, foram lá no acampamento dos ciganos e estivemos com 2 famílias. And as you see in the picture, they are living in a 3-generation old shack. E como podem ver na fotografia, eles estão vivendo ali naquele barraco já de 3 gerações. It has a tin roof and a tarp for a ceiling. Tem um telhado de zinco e tem uma lona como telhado. Mattresses on the floor and a trash burning stove. Tem colchões no chão e tem um fogão a lenha que eles usam e queimam lixo para poderem fazer comida. No utilities. Não tem utilitários. Located in what I thought was a dump, a landfill. Estava ali naquele lugar que parecia um lixão. We were working with a local pastor Estávamos trabalhando com um pastor ali local to build a new home on a clean piece of land. para podermos edificar uma casa num lugar limpo, numa terra limpa. The neighbor to that land was not Roma, O vizinho daquela terra não era cigano and he asked the town mayor to decline our building permit. e ele pediu que o meia negasse a permissão. And the mayor declined our building permit. Então o meia pegou e negou que pudessem fazer a casa ali. But we were still able to overhaul 2 construction trailers Mas mesmo assim, nós podemos levar 2 trailers de construção. and you can go to the next slide. There we go. And even though this isn't up to our standards, Até que não está do jeito que nós queríamos, this was a huge improvement for these 2 families. já foi uma grande coisa para aquelas 2 famílias. Now they have a home with insulation, Agora eles têm uma casa que está bem forrada, electricity, tem eletricidade and a way to keep warm and dry. e uma maneira de ficarem quentes e secos. Eventually, we'd like to build proper homes for these families. Com o tempo, gostaríamos de fazer casas adequadas para essas famílias. So we ask that as you pray for us, Então pedimos, enquanto os irmãos orem por nós, that you would pray that we would be able to have the funds and the skilled teams we need que os irmãos orem para que possamos ter os fundos e a equipe correta para poder construir isso, and the community favor necessary to help families like these. e que os vizinhos daquela cidade também aceitem que possamos fazer isso. Amen. So aren't we glad that God sees each one in this world? Estamos contentes que Deus vê todos aqui nesse mundo, Every detail, every person. todas as pessoas. He made us all, Ele nos fez a todos nós, thinking of God as creator. pensando em Deus como Criador. And then he decides to choose his creation E daí então ele decide escolher a sua criação to bring hope and change. para trazer esperança e mudança. So our third point Então o nosso terceiro ponto, is that God chooses us, que Deus escolhe a nós, the family of God, a família de Deus, to share the hope of Jesus to the world, to share the hope of Jesus para to the world. podermos compartilhar a esperança de Deus para o mundo. It's incredible. É incrível. It's what an honor and privilege that our Creator chooses to save us É uma honra e um privilégio que o nosso Criador nos escolhe and then invites us to partner with Him on His mission. e depois nos convida para sermos parceiros dele nessa missão. Amen. 1 John 3:16 tells about this love He has. Em 1 João 3,16 fala sobre esse amor que ele tem. Conhecemos a caridade nisso, e ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Amen.
We want to be ready. When the Holy Spirit tells us to help someone, we can. Queremos estar prontos para quando o Espírito Santo nos manda a amar alguém que possamos. Just as God has chosen us to partner with Him, Porque Deus tem nos escolhido a nós para sermos parceiros com Ele. we can choose again today E Ele pode escolher outra vez hoje to lay down ourselves for Jesus, para entregar o nosso egoísmo a Jesus. to gift ourselves back to Him and serve Pa- others. Para nos presentearmos a Ele, servindo a outros. 2 Corinthians 5:20. Em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Christ's ambassadors. Somos embaixadores de Cristo. What a role, what a job. Que trabalho, que papel para nós. We get to represent and proclaim His heart and hope to the world. Nós estamos chamados para representar e demonstrar o amor dele ao mundo. Again, He didn't just save us, Ele não somente nos salvou, but He gave us a responsibility, mas ele também nos deu uma responsabilidade, a big purpose. grande propósito. We get to serve Him by serving those that He died for. Nós chegamos a servir a ele por servir aqueles por quem ele morreu. So the testimonies that we've shared, Então, os testemunhos que nós temos compartilhado, because it was possible because of people like you, churches like you, é possível por causa de pessoas que nem vocês, que nem igrejas que nem a nossa, because Christ the Rock decided to put your faith in action. porque a Igreja Cristo, a Rocha, decidiu a pôr a sua fé em ação. You're led by the Spirit, and we thank you. Vocês são guiados pelo Espírito e nós lhe agradecemos. So today we're so grateful to say thank you in person. Então, estamos gratos por poder agradecer os irmãos em pessoa. We want to take you to another village. Queremos nos levar a uma outra vila, There's another Roma church. com uma outra igreja cigana. And so let's go to the village of Podskalka. Vamos então a essa vila de Podskalka. And you can see their brand new church. E os irmãos podem ver a sua igreja nova. They were meeting in a funeral home, Eles estavam se encontrando numa casa funerária, but this used to be a bar, a pub. mas isso aqui era uma taverna, era um bar. Now it's a church. Agora é uma igreja. It's full of life and hope. Está cheia de vida e de esperança. This is the first pastor in this community. Esse é o primeiro pastor nessa comunidade. It's a village of 3,000 people. É uma vila de umas 3.000 pessoas. And this new church is right in the middle. E essa igreja nova está ali no centro. So we're in the planning stages Então, estamos no estágio de planejamento to bring teams from America para levar equipes aqui dos Estados Unidos to come and help finish this church building para vir ajudar a acabar esse edifício da igreja and finish purchasing it e acabar de comprá-la so that it can be their own para que seja deles mesmo. and tell the community that God is there E para a comunidade saiba que Deus está and ali, not going anywhere que eles não vão para lado nenhum, and that there's hope. que há esperança. So that will be our role, Então, esse vai ser o nosso papel to lead teams from America, para podermos lidar as outras equipes aqui dos Estados Unidos. and we'll match missions teams with needs at these churches. Então, vamos pôr as equipes necessárias com as pessoas certas. Yeah. And I want, as we wrap up, Agora estamos terminando. I want to tell you about the pastor's wife.
Eu quero vos falar sobre a esposa de um pastor. Her husband is the pastor, Roma pastor, O esposo dela é o pastor dos ciganos and her name is Anna. e o nome dela é Ana. And she really has a heart for her community, Ela tem um coração pela comunidade, especially the women and girls of her village. principalmente pelas meninas e as mulheres. She doesn't want them to run from their circumstances. Ela não quer que eles fujam das suas circunstâncias. She wants them to know that God has a purpose for them, Ela quer que elas saibam que Deus tem um propósito por elas. that their circumstances aren't too big. Que as circunstâncias delas não é muito grande. Yeah. And so I asked how I could pray for her, Então eu perguntei a ela como é que eu podia orar por ela. and she shared about her hands, E ela me falou sobre as mãos dela, how working at her job, como trabalhando onde ela trabalha, that it has damaged her hands so bad tem feito tanto mal às mãos dela, that the doctor said you need to quit your job, que os médicos disseram que ela já não pode mais trabalhar. but they need to work. Mas eles precisam de trabalhar. Yeah. So, but she didn't ask prayer for her hands. Mas ela não pediu oração pelas mãos dela. I know I would have. Se fosse eu pedia. But she thought this is a way I could serve my community if Mas I didn't ela- have to work. Ela então pensou que essa é uma forma de eu poder ajudar a minha comunidade se eu parar de trabalhar. She's like, there's so many and I'm just one. Ela falou, são tantos, mas eu sou apenas uma. So her heart was for her community. O coração dela é pela comunidade dela. So this was right before we came back to America. Então foi isso pouco antes de nós voltarmos aqui para a América. So I asked Anna, can I share your prayer requests with my friends back at home? Então eu perguntei a ela se eu podia compartilhar o pedido dela com meus amigos aqui. Her eyes just lit up. Os olhos delas ficaram acesos. She's like, they don't know me, but would they pray for me? Ela disse, mas eles não me conhecem e vão orar por mim. And I assured her that we're part of the family of God. E eu disse a ela que sim, que íamos orar por ela. So I invite you, would you pray with me for Anna? Então eu peço aos irmãos que orem por Ana. I believe God can heal her hands Eu creio que Deus pode curar as mãos dela. and make also a way to minister in her community. E também abrir uma forma dela poder estar ministrando naquela comunidade. Have you ever felt like Anna, though? Mas você alguma vez se sentiu que nem Ana? Just that the needs are so big and our efforts are so small. Que as necessidades são tantas e o nosso esforço é tão pouco. I often do. Eu também sinto. 2 Corinthians 4:7. Em 2 Coríntios 4:7, e temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. In all our limitations, Em todas as nossas limitações, God still chooses us mesmo assim Deus escolhe a nós to be part of His mission, para fazermos parte da sua missão, to share this treasure that we hold. para compartilhar esse tesouro que nós temos. So let's respond to Him today. Então vamos responder a Ele hoje. He knows our limitations. Ele sabe das nossas limitações. He sees us. Ele nos vê. He has the power Ele tem o poder and He has the hope. e ele tem esperança, It's what the world needs. que é o que o mundo precisa. So will we allow that to flow through us? Então vamos deixar que isso flua através de nós, So people's lives can be transformed and He can get the glory. para que a vida das pessoas seja transformada e Ele receba a glória. So several years ago, I sat in seats much like you here today, Há anos atrás eu sentei em lugares assim que nem vocês hoje, and I heard missionaries and thought, what can I do? The needs are just too big. e eu ouvia os missionários e eu pensava, mas o que é que eu posso fazer? As necessidades são tão grandes. And at the time, I was just an engineer. I'd never been to Bible school. E naquele tempo eu era apenas um engenheiro, nunca tinha ido a uma escola bíblica.
And I wondered, could God use me? E eu pensava, será que Deus pode usar-me? And obviously he can use me because I'm here today. E obviamente Ele pode usar-me porque estou aqui hoje. And I want to encourage you, if you feel that God's stirring in your heart, E eu quero vos encorajar que se Deus está movendo em seu coração, you're never too young, você é nunca muito novo, you're never too old nem é muito velho, to answer the call that God puts on your life. para responder ao chamado que Deus tem na sua vida. And if you feel God stirring on you, E se você sente que Deus está movendo em você, spend some time in prayer. passa um tempo em oração, Because we know prayer opens the floodgates of heaven porque sabemos que a oração abre os portões do céu and puts us in a place to hear the wisdom he has for us. e nos põe num lugar onde podemos ouvir aquilo que Ele tem para nós. And then ask God, what's my part? E daí pergunta a Deus qual é a minha parte. Is it giving to the church or to missions? Será que é para ofertar para a igreja, para missões? Is it praying for those in ministry? Será que é orar por aqueles em ministério? Is it going on a missions trip? Será que é em uma viagem missionária? Is it serving somebody right here in Massachusetts at work or at home? Será que é servindo alguém aqui mesmo em Massachusetts, em casa ou no trabalho? So, as we wrap up, I just want to say that he doesn't just care about the marginalized. Eu quero vos dizer que Jesus não somente se importa por aqueles que são marginalizados. He identifies with them. Ele se identifica com eles. And when someone gets Jesus in their heart, E quando alguém tem Jesus em seu coração, they get a new identity. ele tem uma identidade nova. And when we serve the overlooked, the poor, the forgotten, E quando servimos aqueles que são mais pobres, estão esquecidos, we are serving Jesus. estamos servindo a Jesus. And the people we serve are transformed into children of God. E as pessoas quem servimos são transformadas em filhos de Deus. I want to say thank you again, Connie, for translating for us today. And before we close, I want to share a brief message from some Roma pastor friends of mine. E antes de fecharmos, então, eu quero compartilhar a mensagem de alguns dos pastores lá do Cigano. With Europe's Heart, we've been working with these two pastors in Slovakia and their areas for many years. Estamos trabalhando com esses pastores lá nesse lugar já há alguns anos. And a little bit about their story. I'm sorry it's not in the notes. E um pouquinho sobre essas histórias. They left their community because of the poverty Eles deixaram a sua comunidade por causa da fome, da pobreza. and moved to Switzerland to be musicians. E mudaram para Switzerland para serem músicos. But they met Jesus in Switzerland. Mas lá em Switzerland eles encontraram Jesus. And God called them to reach their people E Deus os chamou para eles alcançarem ao seu povo, in the Roma villages they came from. lá naquelas vilas de ciganos de onde eles vieram. Now, we can go ahead with that video now. They just buy flour, some kind of like food, so that it can make it. So life very tough for many people. It's hopeless place, you know. It's a place where nobody wants to come and live. No one wants to buy a house here or move here or work here. I'm a Roma, and we as the Roma people here in Slovakia, even though we are for hundreds here living in Slovakia, we are still not very well received in the majority. And we struggle with just the normal things, like basic things, children in the school. There's separation. There's when you go to cut your hairs to haircut, you know, they will say, come next month. We are very busy. You know, just the regular things. Some of the restaurants, they don't serve you. You're sitting, you're waiting, but the waiter didn't come to you. They don't serve you because you're Roma. So we have a little bit darker skin and we have difficult conditions, but God loves us. God loves Roma people. People are hungry for Jesus, and we know that this is the time when we need to plant churches. Almost every service, somebody's coming to Jesus. When we ask who is here for the very first time, there are all some new people, and God is giving us regions, cities, and villages. So when the Roma comes to Jesus,
it's same like with everybody. God is changing us from inside out, and we've seen progress. I've seen that through my time of my ministry to God. I've seen whole families change. Father came to Jesus, and he had 10 children. His whole family's working. He stopped to drink. He stopped to care about his family, about his children. So the change was so visible that everybody can see. We have situations when we had a mayor from a neighbor city here, and when he saw it, he was in the tears. On the end of the service, he came up and asked us, please come do the same miracle in my town. God is changing Roma people in the villages. They start to work. They start to care about their houses. They clean their gardens. The change is so visible that everybody can see that this could not happen if God would not be in it. Like it doesn't happen through the government, through the European Union. It happened through Jesus. The change is so visible that people start to see the blessing. And if we could just pray a blessing over you before you leave today, but before we do that, if you'd like to have one of our prayer cards, Eu vou orar agora pelos irmãos antes de ir, mas antes disso, se os irmãos quiserem um dos nossos cartões de oração, we have them in the back, or you can find us and we'd love to talk with you. temos alguns ali atrás, ou então os irmãos podem vir falar com nós, teremos o maior prazer de falar com os irmãos. Lord, we come before you today. Senhor, viemos diante de Ti hoje. Grateful for your love for us Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor para conosco and for all peoples everywhere. e por todas as pessoas em todo lugar. Lord, we know that your heart is to see every soul saved. Senhor, sabemos que Teu coração é querer ver toda a alma salva, Both here in Hungary and here in Massachusetts and around the world. tanto aqui em Massachusetts como em todo o mundo. And Lord, I thank you for Christ the Rock Senhor, lhe agradeço pela Igreja Cristo a Rocha and the light this church is in this community. e a luz que essa igreja é nessa comunidade. We pray for the people that attend here and serve here, Oramos pelos irmãos que vêm aqui e servem aqui, that you would empower each and every one of us que o Senhor dê poder a cada de nós to be the hands and feet to a world in need of Christ. para sermos as mãos e os pés para um lugar que precisa. That as we go from here today, Que quando formos daqui hoje, you would bless each and every one of us que o Senhor abençoe a cada de nós, so that we can do your work. para que possamos fazer sua palavra. In Jesus' name, Em nome amen. de Jesus. Amém. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor.